Opa, salve, beleza? Chegando na área com apoio diário da KTO nesse vídeo para te falar sobre o Grêmio. A incoerência. Afinal de contas, houve cobrança? E qual é de fato o plano A? Mas antes, lembrando que o Grêmio joga no domingo contra o Fortaleza na Arena do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Jogo esse que pode ter, inclusive, a volta de PP, além, é claro, do retorno do centroavante Luizito Soares, que foi algo planejado pelo técnico Renato, pela comissão técnica do Grêmio, em virtude da ausência do jogador na partida contra o Palmeiras. E por que se fala em incoerência e esta incoerência não teria sido cobrada? A gente vai ter que voltar alguns dias no tempo e relembrar a coletiva do técnico Renato, que deu o que falar após o empate com o Bragantino em 3-3 na Arena do Grêmio, que o Renato ali fez duras críticas ao desempenho do time e falando também sobre uma característica que preocupava, porque pela forma que o Grêmio estava sendo montado diante das circunstâncias, o time perdia o fato de ter uma saída de bola em velocidade, o que justificou o discurso do Renato na questão envolvendo atacantes. E depois eu vou falar o que os dirigentes pensam sobre isso e se de fato houve uma cobrança interna. Mas ao dizer isso, que o time não tinha velocidade e força, foram estas as expressões usadas pelo técnico Renato para explicar a falta de saída de bola como ele gostaria no time do Grêmio. E é importante ressaltar os três meias, Bitelo, Cristaldo e Vina. Apenas o Bitelo é o jogador que tem mais velocidade, é um jogador de uma intensidade maior. E o Renato acabou contra o Palmeiras, utilizando de novo os três jogadores. O Palmeiras jogou boa parte da partida no campo do Grêmio e o time do Renato acabou tendo dificuldades, o que mesmo com as suas justificativas, a questão do gramado, o fato de ter jogadores retornando do departamento médico, ou seja, carecendo de um ritmo melhor, o Luizito Soares ter sido poupado, ainda faltando o retorno do PP, o Renato montou uma escalação sem atacantes. E aí é que é o grande ponto, a incoerência do técnico do Grêmio. Ora, se dias antes o mesmo Renato salientou que, com a escalação que o Grêmio jogou contra a equipe do Bragantino, o time não teve saída de bola em velocidade e com força, por que abrir mão dos atacantes e manter os mesmos jogadores que não deram naquela ocasião a saída de bola com velocidade e com força? Isso foi pouco cobrado, se é que foi cobrado, em relação ao técnico Renato. Claro que a direção do Grêmio acabou acompanhando aquela manifestação do treinador após a entrevista, ou na entrevista após o jogo contra o Bragantino, mas inclusive chegou a se falar que o presidente teria feito uma cobrança ao Renato, e o que eu recebi de informação é que isso não aconteceu. E não aconteceu por um motivo muito importante. O departamento de futebol do Grêmio comunga da mesma opinião do técnico Renato. A necessidade do Grêmio contratar dois atacantes de velocidade, mais o reserva do Luizito Soares. Claro que esse reserva o Grêmio não tem, o André Henrique é um jogador jovem, veio do Hercílio Luz, é uma realidade diferente, seria muito jogo para ele contra o Palmeiras, mas mesmo assim eu teria utilizado ou ele ou o Galdino, pelo menos para ter a figura dos atacantes. Mas também, quem sabe, o Zinho, que daria esta velocidade na saída de bola. Renato talvez tenha tido a oportunidade de fortalecer a tese de que o time encontraria dificuldades sem esses jogadores. Então o departamento de futebol do Grêmio tem a mesma opinião que o Renato. É preciso contratar dois jogadores de lado de campo, dois jogadores de velocidade. E aí pode também significar uma mudança extremamente importante no time do Grêmio em virtude de uma situação de mercado. Por quê? O Bitelo é um jogador que a direção não
esconde que pode negociar na metade do ano. Até agora ficou tudo no campo da sondagem. O Grêmio ainda não recebeu nenhuma proposta sobre esse jogador, mas é importante dizer que há sinalizações de que propostas chegarão na metade do ano. Sendo assim, o Grêmio negocia Bitelo, ou seja, dentro da ideia do Renato de desmanchar a formação com os 3 meias. O Grêmio teria 2 meias e teria 3 jogadores no ataque. O extrema pela esquerda, o extrema pela direita e o centroavante Luizito Soares. Há uma dificuldade em relação a nomes, mas que o Grêmio pretende observar algumas situações para buscar contratar reforços. E aí sim, com a saída do Bitelo, além do dinheiro que entraria, o Grêmio estaria estabelecendo uma ideia de jogo, que na verdade sempre foi o plano A. Isso é importante a gente dizer. Sempre foi o plano A, o Grêmio contar com atacantes de lado. A figura dos 3 meias foi uma necessidade. Deu certo, em virtude da falta desses atacantes ou por ter esses atacantes, mas que para o momento não servem, o Renato acabou estabelecendo a escalação do Grêmio com a figura dos 3 jogadores Bitelo, o Vina e também o Cristaldo. Portanto, esta é a grande questão que se debate internamente dentro do Grêmio e por isso as avaliações em relação a nomes que vêm surgindo pelo CDD e também indicações do técnico Renato estão sendo avaliadas pelo departamento de futebol do Grêmio. Por isso que não houve uma cobrança, mesmo que o discurso do Renato tenha sido forte. Talvez subido um pouco o tom, mas é algo que foi dito pelo treinador e que foi debatido internamente dentro do Grêmio. Ou seja, não foi uma manifestação, não foi um discurso que pegou os dirigentes de surpresa. Tá certo, gente? Valeu a você que chegou até aqui, dá o like, ativa as notificações, te inscreve no canal. Olha, estamos raspando os 50.700, estou feliz demais pelo crescimento do canal nestes últimos dias e isso se deve justamente à tua parceria, à tua confiança, tá certo? Deixa um comentário aqui embaixo também, tá bom? Fui!